Olá pessoal, tudo bem? A Câmara dos Deputados aprovou ontem, completou ontem a aprovação do Código Eleitoral, que agora vai ser discutido no Senado. E há vários motivos de preocupação nesse texto aprovado pela Câmara, O principal, aliás, o primeiro deles é o fato de que vai haver pouco tempo para que o Senado discuta aí 900 artigos, pois tem que ser aprovado até o dia 2 de outubro e há assuntos que merecem uma discussão muito aprofundada, parece pouco tempo para isso, Um dos pontos que merece uma discussão bastante aprofundada é a questão da quarentena para juízes, promotores, policiais militares, rodoviários, guardas municipais, policiais civis, É uma discussão que, claro, precisa ser feita na sociedade e há pontos que precisam de fato ser observados, mas que precisam ser feitos com o tempo, Um dos pontos problemáticos é a forma, inclusive, com que foi aprovada essa mudança, porque essa proposta já havia sido rejeitada pelos parlamentares por 3 votos, e aí devolveram esse assunto para o plenário por meio de uma emenda aglutinativa, que foi um mecanismo para burlar e colocar em votação de novo, e fazer um segundo turno, vamos dizer assim, o VAR da votação. E fizeram isso alegando que o assunto era diferente, porque em vez de uma quarentena de 5 anos, mudaram para uma quarentena de 4 anos. E aí disseram, olha, nós estamos discutindo coisas diferentes. E aí essa manobra do Arthur Lira acabou fazendo com que o assunto fosse aprovado nessa segunda votação. Já tinha acontecido algo parecido em 2015, quando o Eduardo Cunha discutia a volta do financiamento privado nas campanhas, e aí depois de ser derrotado, fez uma manobra e botou para votar de novo no dia seguinte. Se esse tipo de coisa acontecer com mais frequência, a gente vai ter discussões intermináveis no Congresso e, obviamente, isso não deve acontecer. Mas sobre a quarentena em si, há pontos positivos e negativos que precisam ser avaliados, No caso dos pontos positivos, é inegável que juízes, promotores, delegados de polícia muitas vezes interferem no processo eleitoral e realmente é estranho que eles interfiram e depois disputem as eleições, A gente tem esse caso rumoroso aí da Lava Jato, que o ex-juiz Sérgio Moro agora pode ser concorrente do ex-presidente Lula numa eleição depois de ter julgado seus processos, E há acontecimentos desses nas cidades também, em Santa Luzia, mesmo perto de Belo Horizonte, há o caso de um delegado que fez uma série de operações e depois virou candidato e foi eleito prefeito na cidade. Então isso é realmente uma situação preocupante que essa quarentena ajuda a resolver. E, claro, valendo para 2026, mais importante também, porque não muda a regra para quem já está lá disputando, Seria injusto agora dizer para as pessoas, para os juízes, promotores, policiais, etc., e falar, olha, nessa próxima eleição você não pode disputar porque você tinha que ter saído 4 anos antes, sendo que 4 anos antes eles não sabiam disso. Então, é justo que valha a partir de 2026. Mas traz um problema para policiais, guardas municipais, pessoas que têm salários comuns, e que imagina quando a regra é que eles têm que sair 4 anos antes para se candidatar, obviamente você está dizendo para essas pessoas que elas não podem ser candidatas, Porque ninguém com salário normal vai sair do emprego 4 anos antes e ficar 4 anos vivendo de quê, para ser candidato. Não parece fazer muito sentido, é uma discussão que tem que ser feita. Agora, há outros problemas, há outras mudanças para pior que foram aprovadas e que geram muita preocupação. Espera-se que o Senado reavalie. Houve um enfraquecimento da fiscalização partidária, as contas partidárias que hoje são fiscalizadas pelo TSE passam a poder ser fiscalizadas por empresas privadas contratadas pelos próprios partidos e que só enviam esses relatórios de auditoria para o TSE. Isso é problemático. Também é problemático que o fundo partidário ficou mais bambo, mais frouxo as regras, porque você pode criar uma categoria outros gastos, e aí você pode usar basicamente de tudo. Essa fiscalização, essa prestação de contas vai ser feita por um sistema da Receita, que é muito menos detalhado do que o da Justiça Eleitoral. Isso também é problemático. Há uma volta da campanha partidária na televisão, aquela campanha que acontece fora do período eleitoral, que acho completamente desnecessário, um gasto de dinheiro muito desnecessário, e também há uma descriminalização de algumas atitudes até então eram crimes eleitorais, por exemplo, transporte de eleitores, boca de urna, nada disso mais é crime eleitoral, isso passa a ser crime na esfera, passa a ser irregularidade civil, ou seja, não gera prisão,
nem nada do tipo, que parece também um retrocesso. E há uma discussão estranha sobre pesquisas eleitorais. Primeiro porque vai ser proibida a divulgação de pesquisas na véspera e no dia da eleição. Ou seja, os parlamentares, os deputados, os candidatos que normalmente contratam pesquisas, eles vão ter acesso a números que a população em geral não terá. E criaram uma regra de que os institutos de pesquisa precisam divulgar qual foi o índice de acerto nas 5 eleições anteriores, o que não faz muito sentido, porque acerto ou erro se diz no dia da eleição se a pesquisa fosse feita no dia da eleição, mas uma pesquisa feita 15 dias antes, por exemplo, ela traça um retrato do momento, não necessariamente no dia da eleição esse resultado vai ser o mesmo. Como é que você vai dizer que o Instituto acertou ou errou se há 15 dias da eleição o cenário era um e no dia da eleição o cenário era outro? Então não me parece fazer muito sentido esse tipo de discussão. De um modo geral, as mudanças fortaleceram os partidos, enfraqueceram o TSE e dificultaram a chegada de novos candidatos para disputar com que já estão lá, que é comum em reformas eleitorais. Agora vamos ver como é que o Senado vai analisar essa história, já que no Senado a maioria dos senadores não disputa eleições em 2022. Um abraço para vocês e até mais.